certamente vocês não morrerão. Com essas palavras, a primeira mentira foi pronunciada, ecoando através do jardim perfeito que Deus havia criado. Sussurrada por uma serpente astuta, essa única frase deu início a uma jornada que mudaria irrevogavelmente o destino de toda a humanidade. O que parecia ser uma simples falsidade tornou-se o catalisador para um drama cósmico, culminando na separação do homem de seu Criador. Contudo, a morte, prometida como impossível pela serpente, chegou como uma realidade inevitável e implacável, lançando a humanidade em um ciclo de queda e redenção. O mistério envolvendo a morte permanece até hoje, especialmente no que diz respeito aos primeiros pais da humanidade. Quem enfrentou primeiro o destino final trazido pela desobediência? Adão ou Eva? A resposta, cuidadosamente velada nas Escrituras, não é apenas intrigante, mas carrega um significado espiritual profundo. A Bíblia nos revela o momento da partida de Adão, mas guarda silêncio sobre o de Eva. Esse silêncio, longe de ser uma omissão, é um convite para refletirmos sobre o plano divino, tão vasto e profundo que desafia nossa compreensão. É uma história que se inicia no Jardim do Éden, percorre toda a narrativa bíblica e chega até nós, trazendo uma revelação que conecta o primeiro pecado ao maior sacrifício já realizado. No princípio, quando o mundo ainda era jovem e imaculado, Deus deu forma a algo extraordinário. Não se tratava de mais uma criação, mas do ápice de sua obra. O homem, feito à sua imagem e semelhança. A descrição desse momento, registrada em Gênesis 2:7, revela a profundidade da conexão entre o Criador e sua criação. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Não era apenas um ato de criação, mas um gesto íntimo, pessoal e profundo, no qual Deus compartilhava seu próprio sopro de vida com o homem. O Jardim do Éden, onde o homem foi colocado, era a personificação da perfeição divina. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado e executado pelo Criador. Como nos diz Gênesis, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na região do leste, e ali colocou o homem que formara. Árvores de todas as formas, agradáveis à vista e boas para o alimento, brotavam do solo. Mas, em meio a toda essa perfeição, algo ainda estava incompleto. Deus, ao observar sua criação, declarou: "Não é bom que o homem esteja só." Assim, ele realizou o primeiro ato cirúrgico da história, fazendo Adão cair em sono profundo, e de sua costela criou Eva. Este ato, além de milagroso, simbolizava a unidade e a interdependência entre o homem e a mulher. Eva não foi criada do pó, como Adão, mas de sua carne e ossos, estabelecendo uma conexão única e indissolúvel entre os dois. Quando Adão a viu pela primeira vez, expressou sua admiração com as palavras: "Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada." Essa declaração, a primeira expressão poética registrada na Bíblia, reflete a alegria e o reconhecimento da bondade de Deus em suas obras. A vida de Adão e Eva no Éden era marcada pela inocência e harmonia. Sem vergonha ou culpa, eles viviam em perfeita união um com o outro e com Deus. Não havia medo, segredos ou desconfianças, apenas uma comunhão plena, como Deus havia planejado desde o início. Deus os abençoou com uma missão especial, dizendo: "Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam pela terra." Eles foram designados como mordomos de toda a criação, administradores do que Deus havia feito. No coração do jardim, duas árvores ocupavam lugar de destaque: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Deus deu ao homem e à mulher liberdade para desfrutarem de todas as árvores, exceto uma, a árvore do conhecimento. Este era um teste de obediência e confiança, um único limite em meio a uma abundância de bênçãos. No Éden, a presença de Deus era tangível. Gênesis nos conta que ele caminhava no jardim durante o frescor do dia, compartilhando momentos de comunhão com suas criaturas. Imagine a profundidade dessas conversas, o privilégio de estar na presença do Criador em uma intimidade tão plena. Adão recebeu ainda a responsabilidade de nomear os animais. Esse ato não era meramente administrativo, mas uma expressão de sua autoridade delegada por Deus, uma demonstração de sabedoria e de conexão com a criação. Cada nome dado carregava significado, refletindo a harmonia perfeita entre o homem, a criação e o Criador. Mas essa harmonia, infelizmente, não duraria. O Éden, criado como um lugar de vida e alegria, logo seria palco da queda que mudaria tudo. E assim, o drama da redenção começou, ligando o primeiro sopro de vida ao sacrifício que traria esperança e salvação para toda a humanidade. O cuidado que Adão e Eva dedicavam ao jardim do Éden era uma expressão de harmonia com a criação, revelando a singularidade de cada criatura que nomeavam e cultivavam. O trabalho naquela realidade perfeita não se assemelhava ao que conhecemos hoje. Ele era prazeroso, pleno de satisfação, isento de frustrações, cansaço ou dificuldades. Cada novo dia no Éden trazia oportunidades de descoberta e maravilhamento, revelando um mundo repleto de beleza e mistério que Deus criara especialmente para eles. No entanto, essa perfeição estava prestes a ser desafiada de maneira irreversível. Um teste simples traria consequências inimagináveis, mudando para sempre a história da humanidade. Em um dia aparentemente comum no Jardim do Éden, algo extraordinário e terrível aconteceu. A Bíblia apresenta, em Gênesis capítulo 3, a introdução de uma figura sombria. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Essa não era uma serpente comum. Como revelado mais tarde em Apocalipse, tratava-se do próprio Satanás, disfarçado e munido de uma astúcia mortal. Escolhendo cuidadosamente seu alvo, ele não confrontou Adão, que havia recebido diretamente o mandamento de Deus. Em vez disso, aproximou-se de Eva, enquanto ela estava sozinha, iniciando a interação com uma pergunta aparentemente inofensiva. Foi assim que Deus disse: "Não comam de nenhuma árvore do jardim." Essa pergunta, na verdade, era uma distorção sutil e engenhosa. Satanás exagerou o mandamento divino, fazendo-o parecer mais restritivo do que realmente era. Eva, conhecedora da ordem de Deus, corrigiu a serpente afirmando: "Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão." Porém, a resposta da serpente foi um ataque direto contra a credibilidade do Criador. "Certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal." Essa mentira, a primeira registrada na história, foi uma negação frontal à palavra de Deus. O texto bíblico nos revela como a tentação se desenvolveu em 3 níveis. Eva viu que o fruto era bom para se comer, despertando o desejo físico. Era agradável aos olhos, cativando o desejo visual, e parecia capaz de dar discernimento, estimulando o desejo intelectual e espiritual. Essas 3 dimensões de tentação estabeleceram um padrão que continua a desafiar a humanidade até hoje. Então, o momento fatídico chegou. Eva tomou do fruto e o comeu. Depois deu a Adão, que estava com ela, e ele também comeu. O texto sugere algo inquietante. Adão estava presente, ao menos em parte, durante esse encontro.
Sua passividade é notável. Ele não interferiu, não questionou, apenas aceitou o fruto quando lhe foi oferecido. As consequências foram imediatas. Os olhos de ambos se abriram e eles perceberam que estavam nus. A inocência que os protegia foi arrancada, dando lugar à vergonha, ao medo e à culpa. Pela primeira vez, essas emoções invadiram o coração humano, mudando para sempre sua relação com Deus, consigo mesmos e entre si. O som dos passos de Deus no jardim, que antes trazia alegria e comunhão, agora os encheu de terror. Sua primeira reação foi esconder-se entre as árvores, buscando fugir do Criador, que antes era sua fonte de paz e segurança. A confiança foi substituída pelo medo, a pureza deu lugar à vergonha, a comunhão foi interrompida pela culpa. Quando Deus, sabendo de tudo, perguntou: "Onde está você?", não estava buscando localização, mas oferecendo uma oportunidade de arrependimento e confissão. Contudo, a resposta de Adão revelou como o pecado já havia distorcido seus corações. "Ouvi teus passos no jardim e tive medo, porque estava nu. Por isso me escondi." Esse diálogo inicial após a queda revela o impacto devastador do pecado. Adão, que antes caminhava e falava livremente com Deus, agora se escondia em meio à criação que deveria cuidar. Quando confrontados diretamente, tanto Adão quanto Eva evitaram assumir a responsabilidade por seus atos. Adão culpou não apenas Eva, mas também Deus. "A mulher que me deste por companheira, ela me deu do fruto da árvore, e eu comi." Eva, por sua vez, transferiu a culpa para a serpente. "A serpente me enganou, e eu comi." Assim, o paraíso estava prestes a ser perdido. Mas antes que a sentença final fosse pronunciada, Deus, em sua infinita graça e justiça, deu início ao plano de redenção. Mesmo diante da desobediência e da queda, ele mostrou que a esperança não estava perdida. O ato de comer do fruto proibido seria lembrado como o início de uma história de amor divino e sacrifício, em que a humanidade, mesmo marcada pela culpa, encontraria no Criador um caminho de retorno à comunhão perdida. Junto ao julgamento, Deus ofereceu a primeira promessa de redenção da história, um ato de graça que lançava luz sobre um futuro de esperança, mesmo em meio à escuridão da desobediência. Quando o momento do julgamento chegou, a justiça perfeita de Deus exigia uma resposta à transgressão de suas criaturas. Contudo, o que se seguiu revelou não apenas a extensão da punição, mas também o início de um plano de restauração. Deus começou com a serpente, pronunciando uma maldição que transcendia o reino físico. "Maldita é você entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida." No entanto, mesmo nessa maldição, Deus inseriu uma profecia que mudaria o curso da humanidade. O proto-evangelho. Deus declarou: "Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar." Essa promessa apontava para um futuro libertador que esmagaria o poder do mal, inaugurando a esperança da salvação. Para Eva, a sentença foi pronunciada em dois aspectos principais, ambos atingindo áreas antes abençoadas. Deus disse: "Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará." A maternidade, que deveria ser uma fonte pura de alegria, agora seria acompanhada de dor e sofrimento. Além disso, o relacionamento conjugal, antes caracterizado por harmonia perfeita, seria marcado por tensões e desequilíbrios. Adão, por sua vez, enfrentou uma sentença que atingiu sua conexão com a terra da qual foi formado. Deus proclamou: "Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento, você se alimentará dela todos os dias da sua vida."
ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. O trabalho, que antes era uma expressão de prazer e propósito, tornou-se árduo e frustrante. A terra, que antes cooperava plenamente com o homem, agora resistiria a seus esforços, trazendo espinhos e ervas daninhas. A sentença final, a morte, trouxe à humanidade uma realidade inevitável e terrível. Você é pó e ao pó voltará. O que antes era uma advertência distante, tornou-se uma verdade irrevogável. Mesmo em meio ao julgamento, a misericórdia divina brilhou. Deus fez roupas de pele para Adão e Eva e os vestiu, um ato que não apenas os cobriu fisicamente, mas simbolizou o primeiro sacrifício da história. O sangue derramado para fornecer essas vestes apontava para o sacrifício definitivo de Cristo, que cobriria o pecado da humanidade de forma completa e eterna. A expulsão do Éden, embora dolorosa, foi um ato de proteção divina. Deus disse: o homem deve ser impedido de estender a mão, tomar do fruto da árvore da vida e viver para sempre. Ao banir Adão e Eva do jardim, Deus os impediu de perpetuar uma existência em estado de pecado e separação. Deus colocou querubins e uma espada flamejante a leste do jardim para guardar o caminho até a árvore da vida. Essa barreira física simbolizava uma separação muito maior. A ruptura do relacionamento perfeito entre Deus e a humanidade. Agora, Adão e Eva enfrentariam uma realidade drasticamente diferente daquela que conheciam. Um mundo marcado pelo esforço incessante, pela dor constante e, por fim, pela morte. Mas, mesmo nesse novo cenário, a promessa de redenção brilhava como um farol de esperança. A vida fora do Éden começou, e o texto bíblico nos dá o primeiro vislumbre dessa nova existência. Adão conheceu Eva, e ela concebeu e deu à luz Caim. Em suas palavras, adquiri um homem com o auxílio do Senhor. É possível sentir tanto a alegria do nascimento quanto o peso da dor prometida. Logo veio Abel, e os dois irmãos seguiram caminhos distintos. Caim tornou-se agricultor e Abel pastor de ovelhas. Essa divisão do trabalho ilustrava o início da adaptação humana a uma nova realidade, onde o esforço e a sobrevivência tornaram-se partes fundamentais da existência. Ainda assim, a vida continuava, e a promessa de um Redentor permanecia viva, uma chama de esperança em meio às dificuldades e à queda. Apesar de todas as mudanças trazidas pela queda, o relacionamento com Deus não foi completamente rompido. As ofertas que Caim e Abel apresentaram ao Senhor são um testemunho de que Adão e Eva ensinaram a seus filhos a importância de adorar o Criador. A fé, embora agora vivida em um contexto marcado pelo pecado e pela separação, continuava a ser uma parte essencial da vida humana. No entanto, a primeira grande tragédia após a queda não tardaria a acontecer, trazendo uma dor inimaginável. A morte de Abel, assassinato cometido por seu próprio irmão Caim, foi um golpe devastador para Adão e Eva. Não se tratava mais de um sacrifício de um animal, mas da perda de um filho de forma violenta, revelando de maneira dolorosa e concreta o peso da maldição do pecado. Mesmo diante dessa tragédia, a esperança não foi extinta. Quando Eva deu à luz Sete, declarou: Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel. Suas palavras refletem uma fé resiliente que permanecia inabalável mesmo após a perda de dois filhos, um para a morte e outro para o exílio. A vida, agora transformada e cheia de desafios, seguia adiante de formas que Adão e Eva jamais poderiam ter imaginado no Éden. Durante seus longos 930 anos de vida, Adão testemunhou o surgimento da primeira civilização,
através de seus descendentes. Gênesis menciona Jabal, o pai dos que habitam em tendas e criam gado, Jubal, o primeiro músico, e Tubal-Caim, pioneiro na forja de instrumentos de bronze e ferro. Esses avanços refletiam a capacidade criativa do ser humano, mas também traziam consigo os problemas crescentes do pecado. A violência, que começara com o assassinato de Abel, crescia rapidamente, como exemplificado pela arrogância de Lameque, que se gabava de sua vingança multiplicada. O pecado não apenas persistia, mas se multiplicava entre os descendentes de Adão e Eva. Para aqueles que haviam conhecido a perfeição do Éden, observar o mundo se afastando cada vez mais de Deus deve ter sido um peso insuportável. O contraste entre a harmonia que um dia experimentaram e o estado decaído do mundo era um lembrete constante do preço do pecado. Apesar disso, sinais de esperança surgiam. Gênesis registra que, naquela época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Mesmo em meio à crescente corrupção, havia aqueles que buscavam manter um relacionamento com Deus, resistindo à maré de maldade. A extraordinária longevidade dos primeiros tempos permitia que várias gerações convivessem ao mesmo tempo. Adão e Eva tiveram a oportunidade de compartilhar diretamente com seus descendentes as histórias sobre a criação, a vida no Éden e, acima de tudo, a promessa de redenção feita por Deus. Essa transmissão de conhecimento e fé era vital para manter viva a esperança em um mundo que se tornava cada vez mais hostil. No entanto, a realidade da mortalidade era uma sombra constante sobre suas vidas. As palavras de Deus ecoavam: "Do pó você é, e ao pó voltará." Essa consciência mudou completamente a forma como encaravam cada momento. A morte, que antes era apenas uma ameaça distante, tornara-se uma realidade inevitável. A primeira experiência de Adão e Eva com a morte veio quando Deus sacrificou animais para lhes fornecer vestes. Para aqueles que viveram em harmonia com toda a criação, testemunhar a perda da vida foi profundamente angustiante. Cada sacrifício subsequente era um lembrete do alto custo do pecado. No entanto, nada poderia tê-los preparado para a morte de Abel. Não foi apenas a primeira morte humana, mas a de um filho, e pior, causada pelo próprio irmão. Essa perda esmagadora trouxe uma nova dimensão à compreensão da mortalidade e das consequências do pecado. Adão, vivendo 930 anos, enfrentou a realidade da morte de maneira intensificada. Ver gerações de descendentes nascerem, viverem e morrerem ao longo de sua vida deve ter sido um fardo inimaginável. Cada morte era um lembrete doloroso do paraíso perdido e da maldição que agora pesava sobre toda a criação. Essa consciência moldou a maneira como ele e Eva viviam. Saber que o tempo era limitado dava um novo sentido à necessidade de ensinar sobre Deus, estabelecer tradições e passar valores para as próximas gerações. Antes, o tempo parecia infinito, mas agora, cada dia era uma contagem regressiva para um destino inevitável. O contraste entre a imortalidade que um dia conheceram e a condição mortal em que viviam era uma fonte constante de reflexão. Eles carregavam a memória singular de terem experimentado tanto a perfeição da vida eterna quanto as dores da mortalidade. Essa perspectiva única deve ter preenchido seus dias com tanto arrependimento quanto esperança, enquanto se esforçavam para preservar a chama da promessa divina em um mundo cada vez mais marcado pela escuridão. A mortalidade e o envelhecimento representaram uma experiência completamente nova para Adão e Eva. As primeiras dores físicas, as limitações crescentes, os sinais visíveis da passagem do tempo, como o primeiro cabelo branco, serviam como lembretes constantes da maldição que recaíra sobre eles. Cada mudança no corpo era um reflexo da sentença divina.
O salmista, séculos mais tarde, descreveria essa realidade ao afirmar que os dias de nossa vida são contados e o melhor deles é canseira e enfado. Para Adão e Eva, ver seus descendentes seguindo o mesmo caminho de envelhecimento, sofrimento e morte deve ter sido especialmente doloroso. Era impossível escapar do peso de saber que foram os responsáveis por trazer essa condição a toda a humanidade. Como Paulo explicaria posteriormente, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Apesar da dureza dessa nova realidade, a graça de Deus se fazia presente. A morte, embora certa, não veio instantaneamente. Em vez disso, tornou-se um processo gradual, concedendo tempo para reflexão, arrependimento e reconciliação. Essa progressão, ao invés de um fim abrupto, parecia revelar a misericórdia divina, como se Deus estivesse dando à humanidade a oportunidade de se preparar para o inevitável encontro com a mortalidade. Além disso, a promessa feita no Éden de que um descendente esmagaria a cabeça da serpente continuava a iluminar a escuridão do mundo caído. Cada novo nascimento trazia consigo a esperança de que aquele poderia ser o libertador prometido. Eva, ao dar à luz Caim, expressou essa expectativa ao dizer: adquiri um homem com o auxílio do Senhor. Essa declaração carregava a esperança de que o cumprimento da promessa estivesse próximo. Quando Sete nasceu, após a tragédia da morte de Abel, essa possibilidade foi renovada. A cada geração, a linhagem de Adão e Eva era preservada com cuidado, carregando a promessa de redenção. O sistema de sacrifícios, iniciado por Deus ao cobrir a nudez do casal com peles de animais, apontava para um futuro sacrifício definitivo. Cada animal inocente sacrificado era um lembrete do alto custo do pecado, mas também uma antecipação da obra redentora do Messias prometido. A genealogia que começou com Adão, passando por Sete e culminando em Noé, revela a fidelidade de Deus em preservar a linhagem da promessa. Mesmo em um mundo que se tornava cada vez mais corrompido, Deus manteve sua aliança, garantindo que o caminho para a redenção permanecesse intacto. O ato de Deus ao fazer vestes de pele para Adão e Eva carregava um significado profundo. O primeiro derramamento de sangue na história não foi apenas para cobrir sua vergonha, mas para apontar para o sacrifício que cobriria definitivamente o pecado da humanidade. A expulsão do Éden, embora dolorosa, também foi um ato de misericórdia. Deus os impediu de comer da árvore da vida em seu estado caído, protegendo-os de uma eternidade separados dele. A morte física, paradoxalmente, tornou-se uma via para a redenção. Continha, escondida em sua essência, uma semente de esperança. A dor do parto, que agora fazia parte da experiência humana, era seguida pela alegria de uma nova vida. O trabalho árduo, embora cansativo, afastava o homem da ociosidade, protegendo-o de tentações maiores. Até mesmo a morte, a última inimiga, seria derrotada um dia pelo descendente prometido. Essa promessa de redenção moldou a história subsequente, oferecendo à humanidade uma visão de esperança em meio às consequências do pecado. A humanidade passou a viver entre duas realidades: a memória do paraíso perdido e a esperança do paraíso restaurado. Cada geração transmitia não apenas a história da queda, mas também a promessa de uma restauração vindoura. Tradições antigas sugerem que, mesmo em seus últimos dias, Adão e Eva se esforçaram para manter viva essa esperança. Textos como o Livro dos Jubileus mencionam que Eva morreu 6 dias antes de Adão, destacando a profunda conexão entre os dois que perdurou até o fim. Outros textos, como A Vida de Adão e Eva, apresentam um retrato comovente de seus momentos finais. Nesse relato, Eva reúne seus descendentes para contar a história completa do Éden, enfatizando tanto a glória do paraíso
quanto o peso de suas escolhas. Essas narrativas reforçam que, mesmo em meio ao sofrimento e às consequências do pecado, a promessa de Deus nunca foi esquecida. A memória do Éden, o sacrifício necessário para cobrir sua nudez e a esperança de redenção moldaram não apenas a vida de Adão e Eva, mas também a de todas as gerações que se seguiram. Cada sacrifício, cada nascimento, cada esforço para manter a conexão com Deus apontava para a redenção final que um dia viria. Os primeiros escritos cristãos trazem uma ligação surpreendente e carregada de simbolismo profundo. Muitos dos pais da igreja acreditavam que Adão foi sepultado no Gólgota, o mesmo local onde, séculos depois, Jesus seria crucificado. Essa tradição, rica em significado, reflete a conexão entre o último Adão, Cristo, morrendo no mesmo lugar onde o primeiro Adão foi enterrado. O simbolismo é poderoso. A redenção da humanidade iniciada no mesmo solo onde sua queda começou. Tradições islâmicas também oferecem um vislumbre do arrependimento e da jornada de Adão e Eva após a expulsão do Éden. Segundo essas narrativas, o casal teria se reencontrado no Monte Arafat após um período de separação, um evento que simboliza tanto a reconciliação quanto o início de uma nova etapa na história da humanidade. Enquanto isso, escavações arqueológicas na Mesopotâmia revelaram histórias de criação e queda que ecoam elementos do relato bíblico. A epopeia de Gilgamesh, por exemplo, contém narrativas sobre a perda da imortalidade que trazem à memória aspectos da história de Adão e Eva, reforçando a universalidade desses temas. Quanto à questão de quem morreu primeiro, a Bíblia nos oferece detalhes específicos apenas sobre Adão, informando que ele viveu 930 anos. Sobre Eva, porém, o texto sagrado mantém um silêncio significativo. Esse silêncio, longe de ser casual, parece estar repleto de significado teológico. Algumas tradições judaicas sugerem que Eva morreu 6 dias antes de Adão, enquanto outras oferecem variações dessa narrativa. No entanto, o ponto central pode não ser quem morreu primeiro, mas o que suas mortes significaram no plano divino. A morte de Adão e Eva marcou o cumprimento da advertência divina. No dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Embora a morte física não tenha sido imediata, a morte espiritual ocorreu no momento em que desobedeceram. Suas mortes estabeleceram um padrão para toda a humanidade. Como Paulo escreveu, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Essa afirmação encapsula o propósito redentor da história. Adão e Eva não são meramente figuras do passado. Suas vidas e escolhas refletem a experiência universal de todos nós. Eles enfrentaram as consequências do pecado, mas também receberam a promessa de redenção. Essa promessa foi cumprida em Cristo, o descendente que esmagaria a cabeça da serpente, como predito no proto-evangelho. O silêncio sobre a morte de Eva pode indicar que o foco da narrativa não está em sua partida, mas na promessa de vida eterna que viria através dela. Eva, a mãe de todos os viventes, tornou-se o canal através do qual a vida eterna seria oferecida em Cristo. A história de Adão e Eva é uma lição eterna sobre as consequências do pecado e o amor incansável de Deus. Mesmo no julgamento, a graça divina já estava em ação, preparando o caminho para a salvação. A promessa de um Redentor que restauraria a humanidade ecoava mesmo em meio à queda, trazendo esperança e direção. Suas vidas, marcadas por escolhas e consequências, são um lembrete de que, apesar das falhas humanas, o plano de Deus permanece soberano. Se a morte entrou no mundo através de um homem e uma mulher no Jardim do Éden, a vida eterna foi inaugurada por Cristo no Jardim do Getsêmani. O primeiro jardim testemunhou a desobediência que trouxe a morte.
O segundo viu a obediência que trouxe a vida. Dessa forma, o mistério sobre quem morreu primeiro perde sua relevância diante da grandiosidade do plano divino de redenção. O mais importante não é o momento exato da morte de Adão ou Eva, mas o fato de que, através deles, Deus começou a desenrolar seu plano de salvação. Um plano que culminaria em Cristo e continua se cumprindo em nossas vidas hoje. Essa história, embora antiga, ainda fala profundamente ao coração humano, mostrando que mesmo em meio às consequências do pecado, há esperança e redenção. Que essa mensagem inspire todos nós a buscar e compartilhar a promessa de vida eterna encontrada em Jesus Cristo.